Pessoal, continuando aí a nossa série sobre Power BI, na aula de hoje nós vamos continuar importando as nossas bases, fazendo o processo de ETL para importar as nossas planilhas, as nossas tabelas aqui para o Power BI. E agora, pessoal, é o seguinte, um dos gráficos que nós vamos utilizar, que nós vamos criar aqui no Power BI, vai ser o gráfico de mapa. Tá? Só que para eu criar esse gráfico de mapa, eu preciso de uma tabela que contenha o estado, né? Contenha os estados, a UF e os estados, beleza? Se vocês puderam reparar aí que na nossa tabela lá, nossas tabelas fatos, né, onde eu tenho a movimentação de todas as notas fiscais, eu tenho lá a unidade de federação. Então, o que eu preciso? De uma tabela que contenha os estados referentes àquela unidade de federação. E da onde eu vou importar essa tabela? Nesse nosso exemplo, nós vamos importar via web. É isso mesmo, a gente vai entrar no site e vai pegar as informações, a tabela que eu tenho aí, que tem no site de UF e o estado referente àquela UF, beleza? Então, como é que nós fazemos para importar os dados da web? Vou vir aqui na minha página inicial, obter dados, e aqui eu tenho a opção web, tá? Que é para você colocar um site. E aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar naquele site e vai verificar o que tem de formato de tabela naquele site. É muito comum que os sites eles utilizem um formato table, né, que é de tabela, onde tem as informações que eu preciso. Beleza? E vocês vão ver aí, eu vou utilizar um site da UOL, tá? O site de educação da UOL aí. E ele vai fuçar aquele site e vai verificar o que tem de tabela, beleza? Então eu vou clicar aqui em web, tá? E aqui eu vou colocar a URL do site. Então, vou dar um Ctrl V aqui, porque eu já copiei, já tinha salvado num bloquinho de notas. Vai ser esse site aqui do mundoeducação.bol.ol.com.br que vai ter a tabela que eu preciso. E aí eu vou dar um OK. E aí ele vai fazer o que eu falei para vocês. Ele vai fuçar e verificar o que tem de tabela naquele site. Beleza? Vai abrir aquela tela inicial do Power Query, né, onde tem as opções dos arquivos, tá? E aí ele vai pegar o que tem de tabela. A primeira vez deve demorar um pouco, né, porque está pegando do site, ele está fuçando o que tem de tabela naquele site. Então normalmente ele demora um pouquinho mesmo para localizar, beleza? E aqui, pronto, ele já localizou o que tem de tabela naquele site. Nesse exemplo aqui não tem aquele lance no exemplo da web, né, não tem aquele lance de puxar planilha. Não, ele só vai puxar o que tem de tabela dentro de um site, beleza? Então, se eu clicar aqui em Document, né, e vai ver aqui, não tem nada a ver, não é isso que eu quero, né? Não tem nada do que me interessa aqui. E aí, vou apagar e vou clicar nesse segundo aqui, Estado Brasileiros e siglas. Clicando, repare que ele tem aqui, ele traz uma tabelinha para mim, com o estado e a sigla, que é o F. Beleza? Então é exatamente isso aqui que eu quero, tá? Onde ele tem o estado e tem a sigla. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em transformar dados para ele puxar essa tabela por Power Query Editor, beleza? Então eu vou aqui em transformar dados e aí ele vai pegar essa tabela e vai colocar lá no Power Query Editor para eu fazer umas pequenas mudanças, beleza? Vou clicar em atualizar, não, deixa eu fechar aqui, depois eu atualizo. Então é isso, pessoal. Eu tenho aqui o estado e tenho aqui a unidade de federação. Essa tabelinha vai ser importante para a gente. Então é o seguinte, a única mudança que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá vendo aqui o cabeçalho é coluna 1, coluna 2 e embaixo que eu tenho estado e sigla. O que eu vou fazer? Eu vou promover estado e sigla como cabeçalho da minha tabela. Como que eu faço isso? Aqui mesmo na página inicial, eu tenho a opção, usar primeira linha como cabeçalho. Clicando nessa opção, ele vai promover e vai colocar o cabeçalho aí, estado e sigla. Essa é a única mudança que eu vou fazer nessa tabela, beleza? Então eu vou clicar aqui em fechar e carregar, fechar e aplicar, fechar e aplicar, e aí ele vai carregar essa tabelinha lá para o Power BI, beleza? Tá fazendo o carregamento, e aí ele vai colocar aqui no cantinho, em campos, vai colocar aqui a minha tabelinha de regiões, a minha tabelinha de estado e unidade de federação, beleza? Demorando um pouquinho para carregar. E pronto, tá? Ele coloca aqui em cima, estados brasileiros. Pessoal, vocês podem até mudar, tá muito grande isso aqui, né, por exemplo. Então eu vou colocar aqui, vou dar um duplo clique, tá? E aqui ele me deixa alterar, eu vou colocar o nome de estados, tá? Só para não ficar muito grande. E aí eu tenho o estado e a sigla.
Pronto, pessoal, está quase completo o nosso esquema de consulta, tá? Só que na próxima aula nós vamos criar, vocês vão aprender a criar uma tabela. É isso mesmo, não vamos importar de lugar nenhum. Nós vamos criar uma tabela que é muito importante e na maioria dos projetos é importante criar essa tabela, beleza? Então na próxima aula eu vou falar que tabela é essa, beleza? Até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!